que diferencia a nossa religião, a nossa credulidade das outras é que nós acreditamos que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele não continuou morto e ele está vivo. E lá no céu e aqui conosco também, porque ele é onipresente. Oi, gente, oi, filhos do futuro, eu sou a Deise e eu gravo um vídeo aqui para vocês sobre vida cristã e sobre uma adolescente tentando sair da vida dos pecados, né, para viver para o Senhor. E nós estamos no terceiro vídeo da saga especial de Páscoa sobre Mateus 26 a 28. E hoje nós vamos terminar com o capítulo 28. Se você não assistiu os outros vídeos, estão aqui no canal, é só você entrar no perfil, que são os 3 últimos vídeos. Vai lá assistir. A Bíblia relata que alguns guardas pediram para ficarem, né, na frente do túmulo de Jesus, porque poderia acontecer de o povo falar que Jesus ressuscitou caso o corpo sumisse, né? Porque Jesus sempre disse que ele iria morrer e ele iria ressuscitar, né? Mas os soldados falaram assim, é melhor a gente tampar ali, porque se os discípulos no meio da noite virem pegar o corpo e fingir que ele ressuscitou, vai dar maior bafafá e vai aumentar mais, né? E se nós vermos mais pra frente, no capítulo 28, que é a parte que fala sobre os judeus subornam os guardas, né? Porque depois que viu que não tinha mais nada no túmulo, né, os guardas ficaram apavorados, eles correram de novo para Pilatos, e aí Pilatos falou para fingir, né, os anciões, os sacerdotes falaram que era para fingir que os discípulos levaram o corpo e na verdade era uma mentira, eles realmente tinham morrido, sendo que não. Depois de um tempo Jesus aparece para os discípulos e fala, né, que eu ganhei autoridade no céu e na terra, né? Ele teve a primacia porque ele morreu e ele ressuscitou, o primeiro morto a ressuscitar e justificar o nosso pecado, né? Então, a primeira pessoa que viu Jesus, né, depois foi as duas Marias, Maria Madalena, uma que estava seguindo eles, a Bíblia conta, né, um pouquinho antes, que tinham mulheres que estavam seguindo Jesus e que elas buscavam servir a Cristo, né, não só pelo que ele tinha feito, mas pelo que ele colocou no coração delas, né. E a outra Maria era a mãe de Jesus, realmente. E elas prepararam óleos, essas coisas, para irem lá ver o corpo de Jesus, né? Mas na hora que elas chegaram lá, a pedra do túmulo estava aberta e um anjo apareceu falando que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Era para elas correrem, falar para os discípulos irem para Galileia, que lá ele iria encontrar com eles. E lá eles veriam Jesus. Estava ouvindo uma pregação sobre ontem, né, que fala sobre a questão de que quando Jesus falou, quando o anjo falou, né, vai aos discípulos, depois no meio do caminho Maria e a outra Maria, Madalena, encontram Jesus. E Jesus fala a mesma coisa e ainda fala, né, para elas, para chamar Pedro, né, porque Pedro, ele negou Jesus 3 vezes e ele sentiu como se ele não fosse mais digno de ser discípulo, né, porque ele negou Jesus, né. E Jesus já tinha dito que isso ia acontecer, mas isso mostra também, eu amei esse ponto da pregação, aliás, é do Nicodemos, caso vocês queiram assistir, me perguntem na DM do Instagram que eu mando lá o link, e fala sobre a questão de que Deus conhece, né? Deus sabe do que estava no coração de Pedro. Pedro não queria ter negado Jesus, mas ainda assim Jesus foi atrás dele porque ele colocou o selo, né, em Pedro nesse sentido, né, de que ele era discípulo de Jesus, sim, né. Então mostra também o cuidado de Deus e o conhecer a onisciência de Deus, né. Então elas foram lá, os discípulos, eles foram para Galileia, todos eles eram da Galileia, menos Judas Iscariotes, que foi o que traiu Jesus e que já tinha se suicidado. Então todos eles foram para lá, né? E quando eles viram Jesus, no começo eles não acreditavam, mas depois eles adoraram ao Senhor e Jesus disse, né, que ganhou autoridade e falou: "Ide, fazer discípulos, né? Ide com o meu poder, né?" Então é maravilhoso. Jesus ressuscitou, o túmulo estava vazio, a Bíblia comprova. Nós temos alguns evangelhos que falam da morte de Jesus e todos eles falam que não tinha nada dentro do túmulo, só os lençóis do. Nós conversamos no vídeo anterior sobre o véu do templo, né? O véu do santuário havia se rasgado e agora nós temos livre acesso ao Senhor, né? E a morte e a ressurreição de Jesus é o marco do cristão, né? É aquilo onde a gente pode observar o poder do Senhor, né? Ele controla os mortos, ele controla os vivos, ele controla tudo, ele tem poder sobre tudo, ele é soberano, né? Então, ele venceu a morte, né? Até no momento onde o dia fica totalmente escuro até o meio-dia, a Bíblia fala,
é onde ele tomou para si os pecados, né? Ele sabia que Deus estaria virando as costas para ele, porque ele ia tomar o pecado de todos nós, e não é pouco, né? Ele morreu pelo pecado pequeno, grande, médio. Para Deus não tem isso, né? Tudo é pecado. Mesmo que o seu pecado seja só pensamentos ruins, ou às vezes falar mesmo, é pecado. E todo pecado nos leva à morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, por meio da morte dele, da ressurreição, se fosse só morte, nós não teríamos salvação. Mas Jesus ressuscitou. Então, eu aconselho você a ler o capítulo 28. Aconselho você a estar meditando durante essa Páscoa sobre quem Jesus é, sobre ter morrido e ressuscitado por mim e por você. Então, aproveite esse vídeo, aproveite essa oportunidade que você tem de conhecer ao Senhor e peça para Ele entrar no seu coração para que você tenha a vida eterna. Quem não aceita Cristo, infelizmente, está condenado ao inferno. Mas se você tem essa chance de aceitar Jesus no seu coração, com sinceridade, e buscar a transformação para viver para o Senhor, eu te aconselho a fazer isso. Jesus ressuscitou. As primeiras pessoas, como eu disse, que viram Jesus foram Maria Madalena e Maria. Eu acredito que também pelo coração delas, de servir a Deus, de terem conhecido ao Senhor e querer mais do Senhor, o Senhor também apareceu para elas primeiro. Então, vamos buscar também ser como elas, né? Está buscando servir ao Senhor para poder receber aquilo que é novo, aquilo que é uma bênção, né? Imagina a bênção que foi para elas ver Jesus ressuscitado, ter cumprido todo o propósito dele aqui na Terra, né? Para que nós conseguíssemos ter a vida eterna. Um beijão e até o próximo vídeo.